O foco em figuras lendárias do Velho Oeste geralmente se concentra nos vilões da época. Bandidos, foras da lei, criminosos, desesperados, todos vindos de várias caminhadas da vida. Isso também faz sentido. O Velho Oeste é lembrado pela ilegalidade, audácia e violência descontrolada que assolava pequenos assentamentos e territórios abertos. Boa parte desse legado foi deixado pelos antagonistas da fronteira ocidental. No entanto, também há uma razão para o Oeste ter sido eventualmente domesticado de vez. Para cada fora da lei e bandido que cavalgava pelas planícies, desertos e encostas da fronteira, havia inúmeros delegados, xerifes e marechais esperando para pegá-los. Afinal, o Velho Oeste é um dos maiores vazios de contos populares e narrativas em qualquer período da história americana ou de outra forma. Nada completa uma história como os mocinhos versus os bandidos, independente de quem você considera ser quem. Para obter uma visão melhor das vidas e legados de alguns dos melhores heróis contra as ondas aparentemente intermináveis de atividade criminosa, aqui está o primeiro de uma série de vídeos detalhando brilhantes homens da lei dos Estados Unidos e figuras maiores que a vida do Velho Oeste. Apresentando a lenda de Bass Reeves. Bass Reeves, um futuro policial e o primeiro marechal negro dos Estados Unidos da América a oeste do rio Mississippi, nasceu em julho de 1838 para pais escravizados no condado de Crawford, Arkansas. Ele recebeu o nome de seu avô, Bass Washington, e assumiu o sobrenome de seu proprietário, o legislador estadual de Arkansas, William Steele Reeves, como era a prática infeliz, porém comum, entre os povos escravizados antes e durante o século XIX. Bass Reeves passou a infância como aguadeiro em sua fazenda no condado de Crawford, até ter idade suficiente para trabalhar nas plantações. Aos 8 anos, em 1846, William Reeves desenraizou sua plantação e se mudou para o condado de Grayson, Texas, onde Bass Reeves e sua família ainda eram escravizados. No condado de Grayson, Bass Reeves fez amizade com George Reeves, filho de William e futuro presidente da Câmara dos Representantes do Texas. George e Bass passaram muitos dias juntos, com George às vezes oferecendo proteção e serviços de cavalgada a Bass durante seu tempo livre. Quando George atingiu a maioridade, foi jogado diretamente na Guerra Civil, lutando pela Confederação, já que o Texas havia apoiado a rebelião. George arrastou Bass consigo, mesmo sem sua aprovação. O tempo de serviço de Bass incluiu a suposta participação na Batalha de Pea Ridge, em março de 1862, a Batalha de Chickamauga, em setembro de 1863, e a Batalha do Missionary Ridge, em novembro de 1863. Todas as batalhas foram servidas sob o comando de seu antigo companheiro e atual superior, Coronel George Reeves. No entanto, foi também durante a Guerra Civil que Bass eventualmente escapou de sua escravidão. Pensa-se que ocorreu antes dos dois últimos conflitos. Embora muitos relatos difiram na natureza exata da partida de Bass, a história mais aceita se concentra em um jogo de cartas entre Reeves e seu ex-proprietário, George. A lenda diz que, durante um dos momentos mais tranquilos de George e Bass no exército confederado, os dois homens estavam jogando cartas quando Bass terminou uma rodada com uma vitória, para grande desgosto de George. Os dois homens entraram em uma briga física, em que Bass espancou George violentamente. Ciente de que não viveria muito após atacar um soldado branco, Bass fugiu do sul que conhecia e escapou para o território indígena, localizado principalmente no atual Oklahoma. Algumas contas sugerem que Bass deixou o exército confederado, inspirado pelos rumores de libertação dos escravos pelo governo federal. No entanto, Bass não arriscou, permaneceu escravizado e buscou refúgio com várias bandas de nativos americanos,
mais notavelmente as tribos Seminole, Cherokee e Creek, localizadas no território. Com as tribos, Bass aprendeu rápido a cultura e estilo de vida deles. Ele aprendeu diversas línguas e dialetos nos acampamentos em que ficou, obtendo um conhecimento impressionante sobre costumes indígenas e habilidades de rastreamento usadas para caçar animais e criminosos. Os Seminole, Cherokee e Creek também ensinaram a Bass habilidades vitais com armas de fogo. Bass era um atirador nato, conhecido nos acampamentos territoriais por sua precisão com o revólver. Segundo a lenda, ele foi proibido de participar de competições de tiro das tribos, apesar de suas habilidades com o rifle serem aparentemente medianas. Certamente o peru e outros animais selvagens usados em competições discordariam. A permanência de Bass no território indígena seria breve, porém, a proclamação de emancipação e a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos da América aboliram toda a escravidão, tornando-o um homem livre definitivamente. Abraçando sua nova condição de homem livre, Bass deixou seus irmãos tribais para uma nova vida perto de Van Buren, Arkansas. Bass começou a trabalhar com pecuária e iniciou uma família ao se casar com Nellie Jenny, uma texana, em 1864. Nos próximos anos, Bass e Nellie Reeves veriam sua família crescer, eventualmente tendo 10 filhos juntos, 5 meninas e 5 meninos. Todos ajudavam na fazenda e depois de um tempo, Bass pôde se concentrar em outras áreas no Arkansas rural. Uma das oportunidades veio do Tribunal Federal de Van Buren, um judiciário local com jurisdição parcial sobre o território indígena. O tribunal buscava pessoas para guiar os delegados dos Estados Unidos da América que atravessavam o território indígena e rodadas criminais. Com seu conhecimento sobre as terras ao redor e habilidades de comunicação com vários dialetos indígenas, Bass foi visto como uma escolha perfeita e ocasionalmente acompanhava grupos maiores. O território indígena abrigava foras da lei e ladrões em busca de refúgio, pois não havia jurisdição federal ou estadual na área. Em 1875, as buscas infrequentes de Bass no território indígena se tornariam uma carreira em tempo integral após o Tribunal Distrital Federal do Oeste ser realocado para Fort Smith, Arkansas, e Isaac C. Parker ser nomeado juiz federal em 10 de maio. Logo após sua nomeação, Parker escolheu James F. Fagan como Marechal dos Estados Unidos da América e pediu contratações adicionais para cerca de 200 vagas abertas de delegado do Marechal dos Estados Unidos da América. Bass Reeves foi um dos primeiros pensamentos de Fagan ao buscar um policial para servir como delegado do Marechal. Fagan recordou-se dos antigos laços de Reeves com algumas tribos e sua capacidade de falar várias línguas. Parecia uma combinação perfeita. Depois de um curto recrutamento por Parker e Fagan, Bass Reeves tornou-se o primeiro marechal negro a oeste do Mississippi. Ele foi designado para o Distrito Oeste, onde havia servido como batedor local, agora encarregado de sua própria equipe policial. Sob ordens de morto ou vivo do juiz Parker, Reeves iniciou caçadas humanas pelas 75 mil milhas quadradas designadas a ele. Para coletar suas tarefas, Reeves primeiro visitaria o Tribunal dos Estados Unidos em Fort Smith, onde receberia mandados de criminosos procurados. Reeves era analfabeto, mas contratou alguém para ler em voz alta todos os mandados até seus detalhes mais sórdidos. Reeves memorizava cada mandado com todas as informações. Assim, na hora de prender, ele escolhia o correspondente sem falhar. Mesmo analfabeto, sua memória astuta e intuição resultaram em mais de 3.000 prisões por crimes graves e várias recompensas por seu trabalho de detetive. Depois que Reeves selecionava seus mandados desejados, ele se dirigia para a selva indomada em seu lendário garanhão branco, acompanhado por uma carroça, um cozinheiro e geralmente um posse-man indígena americano.
Essas buscas atravessariam lugares como Fort Reno ou as terras não designadas do território de Oklahoma, numa viagem de ida e volta de quase 1.000 milhas. Às vezes, as missões de recompensa de Reeves o faziam se juntar a outros famosos homens da lei, como Bud Ledbetter e Bill Tillman. Essas parcerias ajudaram Reeves a estabelecer um status respeitado entre os Marshals dos Estados Unidos da América, celebrado por sua coragem diante dos mais temidos fora da lei, e suas habilidades incomparáveis como atirador ambidestro, empunhando 2 revólveres Colt que ele podia sacar num piscar de olhos. Quando trabalhava sozinho, Reeves ficou bem conhecido como um mestre do disfarce, sendo um dos primeiros a utilizar múltiplos pseudônimos e diversas aparências, seja como um cansado cowboy, um áspero pistoleiro ou um furioso fora da lei. Um dos disfarces mais icônicos de Reeves ocorreu na fronteira do Texas ao perseguir 2 foras da lei no Vale do Rio Vermelho. Depois de perseguir os bandidos pelo Texas, Reeves e seu grupo acamparam a 30 milhas do esconderijo dos foras da lei. Eles haviam se abrigado na casa da mãe de um dos foras da lei, e Reeves sabia exatamente o truque para atraí-los para o aberto. Reeves orientou seus homens a permanecerem no acampamento desgarrado e partiu para investigar o terreno do Vale do Rio Vermelho, aprendendo sobre seus detalhes e os retardatários que cruzavam a região. Ele então revirou suas roupas e encontrou as mais sujas e esfarrapadas, disfarçando-se de um vagabundo à procura de refúgio. Reeves escondeu suas algemas, armas e distintivo de marechal dos Estados Unidos da América nas roupas, para não levantar suspeitas das pessoas em casa. Após uma caminhada de 28 milhas, em sapatos desgastados, Reeves chegou à casa da velha mulher, exibindo sua bengala de madeira e tirando o chapéu perfurado por balas ao cumprimentá-la. Quando a mãe perguntou sobre as intenções de Reeves, ele contou que havia sido perseguido por caçadores de recompensas e que os buracos em seu chapéu eram troféus de uma fuga bem-sucedida. Ele, gentilmente, pediu uma refeição quente, sempre sendo cortês e respeitoso, mesmo durante missões secretas. A mãe do fora da lei se comoveu com a atuação de Reeves e o convidou para jantar. Foi durante o jantar que ela começou a revelar as aventuras de seu próprio filho como um fora da lei. Ela chegou a sugerir que Reeves poderia pensar em se unir a eles, uma ideia que Reeves mostrou interesse desde o início. A mulher, confortável o bastante para deixar Reeves ficar até de noite, animou-se com um assobio alto ecoando do vale atrás da casa ao pôr do sol. Ela caminhou até a porta dos fundos e soltou um assobio distinto ela mesma, um sinal de que a costa estava livre. Minutos depois, os 2 fora da lei entraram e rapidamente se familiarizaram com Reeves. Eles também não mantiveram a guarda alta, pois a mãe de um dos fora da lei mencionou os problemas de Reeves com a lei. A dupla de bandidos concordou em se tornar um trio e partir na manhã seguinte para o próximo grande golpe. Naquela noite, Reeves dormiu no mesmo quarto que os fora da lei, observando-os com cuidado para não levantar suspeitas. Quando ambos caíram em um sono profundo, ele se levantou silenciosamente, caminhou na ponta dos pés até suas camas e colocou algemas em seus pulsos sem acordá-los. Na manhã seguinte, Reeves se levantou alto com suas pistolas prontas, distintivo em uma mão, e acordou os fora da lei sonolentos. Foram apenas segundos antes de perceberem que estavam acabados, e Reeves ordenou que se levantassem e marchassem para fora, para o desespero da mãe. A mulher irada seguiu Reeves por quase 5 quilômetros em sua captura, repreendendo-o por abusar de sua confiança e levar seu filho. No final, Reeves levou os bandidos de volta ao acampamento do Rio Vermelho e logo receberia sua recompensa de $5.000 dos tribunais. Na mesma época, Reeves participou da captura do infame bandido Bob Dozier, conhecido por cometer diversos crimes no território indígena. Dozier também era conhecido por ser ágil e totalmente imprevisível.
É por isso que nenhum caçador de recompensas ou policial conseguiu capturá-lo antes de Bass Reeves pegar seu mandado. Reeves usou suas habilidades de rastreamento aprendidas com os nativos americanos e o seguiu até a nação Cherokee. Dozier sabia que Reeves o perseguia e enviou cartas ameaçadoras e mensageiros para detê-lo, mas Reeves persistiu, ignorando os jogos de Dozier. Em 20 de dezembro de 1878, Reeves subiu as colinas Cherokee com seus homens mais confiáveis. Eles precisavam urgentemente de terreno seco, pois uma tempestade se aproximava da floresta. Antes de acenderem uma fogueira, Reeves quase foi morto por uma bala que passou zunindo por sua orelha. Ciente do perigo iminente, Reeves saltou para se proteger, notando uma sombra deslizando pelas árvores próximas. Ele atirou 2 vezes na sombra antes de vários tiros serem disparados de volta em sua direção. Deitado no chão, Reeves espiou por entre as árvores e viu Dozier cambaleando em sua direção, preso em um acesso de riso, acreditando ter enganado novamente outro policial para a morte. Claro, este não era um policial comum. Reeves se levantou firmemente e exigiu que Dozier entregasse sua arma, mas Dozier não obedeceu. Em segundos, o fora-da-lei levantou seu rifle de uma posição agachada, mas Reeves foi mais rápido no saque e disparou um único tiro fatal no pescoço. Houve derramamento de sangue, mas Reeves saiu vitorioso novamente. Porém, o período de Reeves como delegado federal também teve seus contratempos. Em 1887, ele foi acusado de assassinar o cozinheiro de sua equipe, supostamente devido a uma falha na arma enquanto limpava seu rifle. Reeves foi forçado a ir a julgamento, representado por seu colega próximo, W. H. Clayton, e julgado por seu amigo de longa data, o juiz Isaac Parker. Devido ao seu registro impecável e familiaridade com os tribunais, Reeves foi absolvido de todas as acusações e nunca mais teve problemas com a lei. Na verdade, o deslize impulsionou ainda mais a carreira de Reeves. O final dos anos 1880 e o início dos anos 1890 viram muitas outras realizações. Estes variaram desde a dissolução da gangue Tom Story após a morte do líder titular em Paris, Texas, em 1889, até a prisão do notório bandido Seminole Greenleaf após 18 anos, evitando a captura em 1890. Em 1896, as fortunas de Reeves mudaram novamente para pior quando sua esposa, Nellie, morreu de câncer em Fort Smith. Reeves havia sido transferido para o Distrito Leste do Texas 3 anos antes. E seria novamente transferido após a morte de sua esposa, desta vez para o Tribunal Federal de Muskogee, no território indígena, em 1897. Reeves se casou novamente em 1900 agora com Winnie Sumter, do território de Oklahoma. Porém, em 1902, ele se viu novamente envolvido em um assunto familiar. Reeves havia retornado a Muskogee com 2 criminosos procurados para o Marechal dos Estados Unidos da América da época, Leo Bennett. Após finalizar seus relatórios com Bennett, o Marechal dos Estados Unidos da América comunicou a Reeves que seu filho, Benny Reeves, estava sendo procurado pelo assassinato da esposa depois de uma briga do casal motivada pelo ciúme excessivo de Benny. Reeves ficou abalado e não reagiu bem à notícia. Apesar de o mandado estar na mesa de Bennett por 48 horas, nenhum dos outros delegados o queria. Todos eles conheciam os riscos de ir atrás de um dos seus e deixaram para Reeves decidir. Após dias de debate interno, Reeves sentiu que era sua responsabilidade caçar seu próprio filho e fazê-lo pagar por seus crimes. Passaram-se 2 semanas e Reeves finalmente retornou com seu filho, vivo, mas algemado. Ele foi considerado culpado por assassinato e condenado à prisão perpétua na penitenciária de Fort Leavenworth, Kansas. No final, os apelos apaixonados de Reeves para ser o único a prender seu filho renderam frutos,
pois Benny Reeves era visto como um prisioneiro exemplar que nunca causou problemas durante os 11 anos de sua sentença. Após petição de um cidadão, o menino que se tornou homem foi perdoado e passou a viver uma vida normal e positiva ao receber uma segunda chance. Anos antes, Bass Reeves testemunhou uma mudança profunda em sua vida. Em 1907, após a admissão de Oklahoma à União como um estado oficial, ele foi transferido de delegado para oficial do Departamento de Polícia de Muskogee. Sua breve passagem como patrulheiro foi um sucesso. Reeves venceu todo o seu mandato de 2 anos sem um único crime relatado, e ele deixou o departamento com um histórico limpo e um presidente respeitado deixado para trás. Em 1909, Bass Reeves, aposentado da lei, era uma sombra de si mesmo, sucumbindo a uma cama de doente. Reeves foi diagnosticado com nefrite, também conhecida como doença de Bright. Em resumo, os rins de Reeves estavam inflamados além da cura, e era apenas uma questão de tempo até que a doença o matasse. Bass Reeves faleceu em 12 de janeiro de 1910. Após uma pequena cerimônia com amigos e colegas, ele foi enterrado no cemitério da agência em Muskogee, Oklahoma. Até hoje, o túmulo não marcado de Holiday permanece em propriedade pública, dificultando as visitas à lenda do Velho Oeste. No entanto, a história de Bass Reeves segue viva em livros, filmes e tradições orais. Nos anos em que protegia os territórios ocidentais de escória e vilania, ele se tornou uma figura subestimada na história do Velho Oeste. Suas realizações sugeriram que ele é uma das principais inspirações para o grande sucesso do seriado de rádio e série de televisão O Cavaleiro Solitário, entre outras. Embora ainda haja muita discussão sobre o impacto exato que Bass Reeves deixou no folclore da fronteira americana, sem dúvida, seus esforços não podem ser negados. Ele foi mais famosamente citado dizendo: "Talvez a lei não seja perfeita, mas é a única que temos, e sem ela, não temos nada." É verdade. Sem a dedicação de pessoas como Bass Reeves, ainda estaríamos presos na confusão beligerante de violência que assolou os territórios do Oeste. Em vez disso, nos resta uma das mais belas histórias de heroísmo e justiça, tanto na história negra quanto na história americana. Devemos continuar compartilhando suas façanhas e garantindo que sua boa vontade seja reconhecida. Esta é a lenda de Bass Reeves.